Levítico, capítulo 12. Assim diz a santa palavra de Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel: se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias. Como nos dias da sua menstruação será imunda. E no 8º dia se circuncidará o menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias a purificar-se do seu sangue. Nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário, até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas se tiver uma menina, será imunda 2 semanas, como na sua menstruação. Depois ficará 66 dias a purificar-se do seu sangue. E cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou filha, trará o sacerdote um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rola por oferta pelo pecado, à porta da tenda da congregação. O sacerdote o oferecerá perante o Senhor, e pela mulher fará expiação, e ela será purificada do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz menino ou menina. Mas se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará então 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação pela mulher e será limpa. O tema da mensagem de hoje, meus irmãos, é o paradoxo do sangue. O paradoxo do sangue. Vamos orar. Pai Santo, Deus bendito, nós, mais uma vez, estamos diante da Tua santíssima palavra, que traz instruções importantes para o Teu povo. No decorrer de alguns milênios, o Teu povo tem sido instruído pela Tua santa palavra, Pai, e nós Te louvamos por isso. Tu és um Deus que não estás silente, mas o Senhor fala conosco. E este trecho da Tua lei é totalmente aplicável à nossa vida, na medida que nós cremos que o Senhor ilumina a nossa mente, aplica a Tua mensagem aos nossos corações. É por isso que nós pedimos, Pai, nós somos falhos, somos finitos, precisamos da iluminação do Teu Santo Espírito. Abençoa-nos então, Pai, para que possamos compreender a Tua palavra e sermos instruídos pelo Senhor. É o que nós pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, paradoxo é algo que parece contraditório, mas na verdade revela uma verdade profunda. A princípio parece algo contraditório, mas, quando olhado de perto, revela uma profunda verdade. Nós temos alguns paradoxos na palavra de Deus. Por exemplo, fraqueza como força. Paulo escreveu aos Coríntios, na sua 2ª carta: porque quando estou fraco, então é que sou forte. A princípio não parece fazer sentido, mas você percebeu o sentido. Quando nós estamos fracos fisicamente, com alguma enfermidade ou alguma debilidade, é ali que a força de Deus se apresenta. É um paradoxo. Força na fraqueza. Os primeiros serão os últimos. Cristo disse isso algumas vezes. Os primeiros no meu reino serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Perder para ganhar. Cristo disse: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Perder para ganhar. Liberdade através da servidão. Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 9, verso 19: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Quem quiser ser livre, torne-se escravo, torne-se servo de Jesus Cristo. A pobreza enriquece. A pobreza enriquece. Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 8, verso 9: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, fez-se pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. A morte que traz a vida é outro paradoxo.
Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. A exaltação através da humilhação. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Paz no meio da tribulação. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Alegrias no meio do sofrimento. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias tribulações. Paradoxos, parecem contraditórios, mas são verdades profundas. O texto que nós acabamos de ler nos fala sobre o sangue, e o sangue na Bíblia também é um elemento paradoxal. Na Bíblia, sangue tanto representa vida como representa morte. Depende do momento, depende do contexto em que ele está sendo usado. Tanto representa impureza como representa purificação. Assim, no texto de hoje, nós podemos pensar em duas partes, em duas divisões. A primeira, o sangue que suja, e a segunda, o sangue que purifica. O sangue que suja e depois o sangue que purifica. Vejamos primeiro o sangue que suja, dos versos 1 a 5. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel: se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda ou impura 7 dias, como nos dias da sua menstruação será imunda. E no 8º dia se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará ele 33 dias, ela 33 dias a purificar-se do seu sangue. Nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário, até que se cumpram os dias da sua purificação. Se tiver menina, será imunda ou impura 2 semanas. Depois ficará 66 dias a purificar-se do seu sangue. Meus irmãos, o sangue é uma expressão muito utilizada no Antigo Testamento. Os sacrifícios todos envolviam sangue. O princípio estabelecido já em Levítico 17:11 é que a vida da carne está no sangue. Logo, qualquer sangue que estiver fora de um corpo, ele deixa de ser vida e passa a representar morte. Essa é a ideia. É por isso que ninguém poderia tocar em sangue e ir adorar a Deus, porque o sangue é vida enquanto está no corpo. Saiu do corpo, o sentido muda totalmente e ele vira sinônimo de morte. Então, qualquer contato com pessoas sangrando tornava a pessoa cerimonialmente impura. Essa pessoa não poderia ir para o tabernáculo, nem poderia ir para o templo. Qualquer contato com sangue em ferimentos, sangue em animais mortos, ou qualquer outra pessoa sangrando, estaria impedida de entrar no santuário. Precisava antes passar por uma purificação. Mulheres com fluxo de sangue, então, tinham este impedimento. Elas não poderiam entrar nem no tabernáculo e nem no templo. Sangue derramado em qualquer situação. Sangue na comida também. O povo de Deus no Antigo Testamento era impedido de comer comida com sangue, ou comida mal passada, carne sangrando, justamente por causa disso. Porque o sangue é vida quando está na pessoa, mas animais, pessoas sangrando, isso é sinônimo de morte. Mulheres logo após o parto, nós acabamos de ler, elas também estavam impedidas, porque na concepção de uma criança você tem muito sangue acompanhado, e por isso essa mãe, ela era considerada impura cerimonialmente, e ela tinha que dar um tempo, 33 dias para menino, 66 dias para menina, para que fosse feita uma purificação e só assim ela voltasse a ter a sua vida religiosa. E você deve ter reparado que o prazo de purificação para a menina é o dobro do prazo de purificação para menino. Por que isso? Muito provavelmente, na opinião da maioria dos estudiosos,
pelo fato de que a menina, daqui a pouco, se tornará uma geradora de sangue também. Por isso que o tempo é dobrado. Nós temos um bom exemplo disso, meus irmãos, de alguém com fluxo de sangue que sofreu bastante, mas encontrou Jesus. Lá em Lucas capítulo 8, abra comigo, Lucas 8, de 42 a 48. Lucas 8. Lucas 8. Acompanhe a leitura. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele, lhe tocou na orla da veste e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem e dizes: quem me tocou? Contudo Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Essa é uma história impressionante. Nós temos uma mulher aqui que havia 12 anos estava com uma hemorragia incurável. Essa mulher, por conta dessa hemorragia, não podia ter vida social, porque qualquer pessoa que tocasse nessa mulher ficava cerimonialmente impuro também. Essa mulher não podia ter vida religiosa. Enquanto ela estivesse com essa hemorragia, ela não poderia entrar no templo. E essa mulher provavelmente não tinha marido e filhos, porque se os tivesse, ela tinha que ficar afastada, sem tocar neles, porque eles seriam também impuros cerimonialmente. Mas o que acontece aqui? 12 anos desta hemorragia e nada de cura. O texto nos mostra que ela gastou tudo o que ela tinha na mão dos médicos da época, buscando uma cura, mas tudo em vão, até o dia em que ela tocou nas vestes de Jesus. Aí ela foi imediatamente curada. Assim que Jesus percebeu que saiu dele poder, ele perguntou: quem me tocou? E Pedro disse: mestre, as multidões te apertam e o Senhor diz: quem te tocou? Mas Jesus insistiu: eu senti que de mim saiu o poder. E ficou aquela tensão: quem foi, quem foi? A mulher, percebendo que não poderia ocultar, se aproximou trêmula e confessou o porquê tocara nas vestes de Cristo. E ele carinhosamente, bondosamente disse: filha, a tua fé te curou, vai em paz. A tua fé te curou, vai em paz. Observe que o tempo não curou a enfermidade daquela mulher. 12 anos, há coisas que o tempo não cura. Observe que o dinheiro não curou a enfermidade daquela mulher. Ela gastou todos os seus haveres nos médicos da época. Tem coisas que o dinheiro não compra. E observe também que a ciência não curou aquela mulher. A medicina da época não deu conta de estancar aquela hemorragia. Mas Jesus curou aquela mulher. Logo que aquela mulher tocou a Jesus Cristo, imediatamente a sua hemorragia foi estancada. A fé em Jesus a curou. Agora aquela mulher poderia ter vida normal, porque ela estava plenamente curada. Poderia interagir com as pessoas, poderia ir ao templo para cultuar, poderia obter família ou voltar para sua família, porque ela estava totalmente curada. Voltemos ao sangue do nosso texto. Nós temos aqui, meus irmãos, o sangue que suja. Uma série de advertências pelas quais vemos que o sangue nos tornava, como povo de Deus, impuros cerimonialmente. O sangue que antes era a vida, agora representa a morte. É o sangue que suja. Mas, como nosso Deus é misericordioso e é salvador, Ele vai providenciar um sangue que purifica.
um sangue que purifica. É a segunda parte do nosso texto, a partir do verso 6. Cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou filha, trará o sacerdote um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rola por oferta pelo pecado, à porta da tenda da congregação. O sacerdote oferecerá perante o Senhor, e pela mulher fará expiação, e ela será purificada do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz menino ou menina. Mas se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará então 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e o outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação pela mulher e será limpa. Como nós já vimos, Deus estabeleceu que o nosso sangue é impuro, mas que ele pode ser purificado pelo derramamento de sangue de um substituto, no Antigo Testamento, de um animal. Então, um sangue de um animal derramado em favor de um adorador, tornava aquele adorador puro cerimonialmente. Os seus pecados eram lavados por conta do sangue da vítima. Levítico 17:11, porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Lá na frente em Hebreus 9:22, com efeito quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Você deve se lembrar da última praga do Egito, em que o sangue colocado nos umbrais, nos batentes das portas, representou morte para os egípcios, mas representou a vida para o povo de Deus. Onde o anjo passou e viu sangue, ele não desceu para tirar a morte, para tirar a vida do primogênito daquela família. Morte para alguns, vida para outros. No Antigo Testamento, muito sangue foi derramado, muitos sacrifícios, muitos animais tiveram seu sangue derramado para que os pecados do povo fossem purificados. O escritor aos Hebreus, ele mostra que os sacrifícios tinham que ser repetidos constantemente, porque o povo não parava de pecar. E quanto mais pecava, mais animais eram mortos, mais sangue era derramado. Em Hebreus 10 ele escreveu: entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. A cada dia, novos sacrifícios, até que Cristo mandou o Cordeiro perfeito, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E pelo sangue deste Cordeiro perfeito, não foi necessária uma renovação de sacrifícios. Cristo morreu uma única vez na cruz do Calvário, e o seu sangue derramado lavou todos os nossos pecados. Lavou tanto os pecados do povo de Deus do Antigo Testamento, como lavou os pecados do povo de Deus do Novo Testamento, onde nós estamos agora. O Novo Testamento é repleto de textos falando sobre isso. Paulo, em Romanos 5:9, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Efésios 1:7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Colossenses 1:20, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Hebreus 9, portanto, se o sangue de touros e de bodes e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Observe, meus irmãos, que Deus fez na eternidade esse plano maravilhoso, e não haveria outra forma de Cristo morrer, senão como um sacrifício, derramando sangue. Cristo não poderia morrer de um ataque de coração, Cristo não poderia morrer
de qualquer outra forma que não derramando o seu sangue por nós. A semelhança dos sacrifícios de animais que derramaram sangue, e aquele sangue purificava os pecados, Cristo teve que ser colocado no madeiro e teve que sangrar, porque é pelo seu sangue que nós somos purificados e os nossos pecados são lavados. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como ouro ou prata, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. E 1 João 1,7: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, este é o sangue que purifica, é o sangue de Cristo. O sangue no passado, dependendo da situação, era o sangue que sujava, mas eis que Deus providenciou Cristo Jesus, o sangue que purifica. Concluindo, meus irmãos, veja o paradoxo. O contato com o sangue de qualquer outra pessoa tornava a pessoa impura, mas o contato com o sangue de Cristo torna a pessoa pura, purifica a pessoa. Você já reparou que no Novo Testamento os leprosos eram afastados da sociedade porque a lepra, a hanseníase, é altamente contagiosa? Você não pode tocar num leproso, a lepra vem para o teu corpo. Mas todas as vezes que Jesus tocou leprosos, a lepra recuou. E além de Jesus não pegar lepra, o poder de Jesus curou a pessoa, e a pessoa ficou limpa da lepra. É assim também conosco, meus irmãos. O sangue de Cristo não nos torna sujos, o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Nós somos pecadores, o nosso sangue por definição é sujo. Parafraseando Romanos 3, não há entre nós nenhum justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos nós nos extraviamos, nos perdemos, a uma nos fizemos inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A nossa garganta é sepulcro aberto. Com a língua produzimos engano, veneno de víbora está nos nossos lábios. A boca a temos cheia de maldição e de amargura. Nossos pés são velozes para derramar sangue. O nosso caminho, a história da humanidade, está cheia de destruição e de miséria. Desconhecemos o caminho da paz. O nosso sangue não é puro. Em nós não habita bem nenhum. Quando nós temos filhos, os nossos filhos nascem pecadores, porque nós não somos santos, nós somos pecadores. Todavia o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nós fomos justificados pelo seu sangue e seremos por ele salvos da sua ira. Romanos 5:9. Fomos lavados, fomos santificados, fomos justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6:11. Louvado seja então o nosso Deus. Nosso sangue era sujo, mas Cristo nos salvou, Cristo nos lavou. A vida de Cristo foi uma vida de paradoxos também. Ele teve sede, sendo Ele próprio a água da vida. Ele teve fome, sendo Ele mesmo o pão que desceu dos céus. Ele foi vendido por 30 moedas de prata, mas Ele próprio foi o pagamento pelo nosso resgate, mais valioso do que ouro ou prata. Ele foi levado como ovelha ao matadouro, sendo Ele mesmo o nosso supremo pastor. Ele sentiu cansaço, sendo Ele mesmo aquele que nos dá o descanso eterno. Ele chorou, sendo Ele mesmo aquele que enxuga todas as nossas lágrimas. Bendito paradoxo, louvado seja o nome de Cristo. Amém.